Você conhece Roger Penrose? Não? Eu imaginei. Roger Penrose é um matemático, físico e filósofo da ciência britânico. Ele publicou várias obras, como por exemplo Cycles of the Time, de 2010, que trata sobre várias leis e coisas do universo. Mas por que eu estou falando desse cara? É muito simples. Esse cara ganhou só um Nobel, coisa pouca assim. E esse é o assunto do nosso vídeo. Meu nome é Matheus Nunes e hoje nós vamos conhecer sobre o Prêmio Nobel de Física de 2020. Para compreendermos a matemática utilizada no Nobel de 2020, primeiramente nós precisaremos de conhecer alguns conceitos físicos. Para isso, nós chamaremos o nosso primeiro especialista, formado em Engenharia Aeroespacial na Universidade de UWT, o pesquisador Matheus Malta de Menezes. A teoria da relatividade foi uma das teorias mais importantes para o desenvolvimento da física astronômica, porque antes de 1905, antes de Einstein publicar os seus estudos, a física seguia muito a mecânica newtoniana, a mecânica clássica, que falava, basicamente, que a força gravitacional era uma força direta e que os corpos, por exemplo a Terra, era atraída pelo Sol porque o Sol possuía uma força gravitacional muito forte. E o mesmo acontecia da Terra para a Lua. A Lua é atraída para a Terra porque a força gravitacional da Terra é maior do que a Lua. Porém, certa vez foi feita uma pergunta para Newton. Caso o Sol desapareça instantaneamente, a Terra sairá de órbita solar também instantaneamente? Newton respondeu essa pergunta com um sim. Isso fez com que Einstein percebesse uma falha, uma simples falha nesse conceito de Newton. A luz é a coisa mais rápida de que temos conhecimento no mundo, chegando a quase 300 mil quilômetros por segundo e demorando aproximadamente 8 minutos para ir do Sol até a Terra. Ou seja, se o Sol apagasse, nós não sentiríamos e não veríamos apagar imediatamente, porque a luz, que é a coisa mais rápida do universo, demora cerca de 8 minutos para ir do Sol até a Terra. A partir desta análise, Einstein pensou: seria então o espaço e o tempo relativos? Nesse vídeo, eu não irei explicar como que Einstein chegou a essa conclusão, como que Einstein utilizou a velocidade da luz para descobrir que o espaço e o tempo são relativos, porque senão o vídeo teria muitos e muitos minutos. Na verdade, eu vou direto ao ponto, na parte da relatividade que importa para o entendimento do Nobel de 2020 ganhado por Penrose. Finalmente, Einstein mostrou para nós que estávamos analisando o universo de forma equivocada e que a gravidade não é mais uma força direta que atua entre os corpos. E sim, o espaço, ele possui 4 dimensões, as dimensões provindas do espaço-tempo, na quais os corpos o deformam de diferentes maneiras. E utilizando o exemplo do Sol, a Terra ela só é atraída pelo Sol porque ela está dentro da deformidade gravitacional que o Sol faz no espaço. Se você gosta de filmes, provavelmente você conhece a cena a seguir. With one complication. The planet is much closer to Gargantua than we thought. Gargantua. It's what we're calling the black hole. Miller's and Dr. Mann's planets both orbit it. And Miller's is on the horizon? Oh, it's a basketball around a hoop. Landing there takes us dangerously close, and a black hole that big has a huge gravitational pull. Look, I could swing around that neutron star to decelerate. No, it's not that. It's time. The gravity on that planet will slow our clock compared to Earth's drastically. Oh, how bad? Well, every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. Well, that's relativity, folks. Vamos usar um pouco de relatividade para entender essa cena do Interstellar. Quanto menor a distorção gravitacional do espaço-tempo, mais rápido o tempo passa. Quanto maior a distorção do espaço-tempo, mais devagar o tempo passa. E como neste planeta que eles estavam indo, orbitava um buraco negro chamado Gargantua, que nós sabemos que buracos negros são fenômenos com gravidade extremamente elevada, logo o espaço-tempo estaria muito deformado
próximo àquela localização do planeta de Miller. Ou seja, 7 anos na Terra seriam 1 hora naquele planeta. A gravidade realmente é muito importante para aprendermos sobre o universo e também sobre os buracos negros. Mas para sabermos melhor como funcionam os buracos negros e qual o comportamento deles, nós chamaremos nosso segundo especialista, o pesquisador e astrofísico Nicolas Augusto Vieira Loure, da Oslo University. Então, buracos negros são basicamente estrelas mortas, né? São fantasmas em que um dia já foram estrelas supermassivas. Que na verdade existem 2 tipos de buracos negros. Os primeiros são os buracos negros estrelares, que esses são os mais comuns na galáxia, são os menorzinhos, os menores que temos. Eles são formados a partir da morte de uma estrela. Uma estrela, no fim do seu ciclo de vida, ela morre, colapsa e forma esse buraco negro. E também existem os buracos negros supermassivos, que são encontrados principalmente no centro das galáxias, em todas as galáxias. Eles são formados a partir da concentração do colapso de vários fatores. Eles são as nebulosas, são poeiras cosmológicas, gases e aglomerações de milhões de estrelas que há bilhões de anos atrás se colapsaram, se ajuntaram e se formaram esse buraco negro supermassivo. Bom, todas as estrelas que rondam o universo, estrelas semelhantes ao Sol, elas apresentam combustível. Combustível esse que é utilizado para formar novos elementos. Bom, a queima desse combustível se dá a partir da fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? Bom, fusão nuclear é basicamente quando 2 átomos submetidos a uma pressão absurda, eles se fundem e formam um novo elemento. Ou seja, o núcleo desses átomos, eles entram em contato, se encostam e acabam se fundindo e formando um novo elemento. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, que é um combustível comum entre todas as estrelas, inclusive no Sol. O átomo de hidrogênio apresenta um próton e um nêutron. E quando esse átomo de hidrogênio entra em contato, o núcleo dele entra em contato com outro átomo de hidrogênio, que apresenta também um próton e um nêutron, esses núcleos se fundem, formando então um átomo de hélio, que apresenta 2 prótons e 2 nêutrons. E então por isso assim que se dá a queima desse combustível. Então vamos pegar o exemplo do Sol. Bom, no núcleo do Sol, os átomos de hidrogênio, que estão localizados majoritariamente no núcleo do Sol, eles são submetidos a uma pressão muito alta, extremamente alta. Essa pressão ela é oriunda da gravidade do Sol, da força gravitacional. Então esses núcleos de hidrogênio eles são submetidos a uma pressão altíssima, por isso eles acabam se fundindo formando o átomo de hélio. Como a fusão nuclear é uma reação exotérmica, ou seja, libera energia, essa energia ela é liberada pelo Sol em forma de luz e de radiação. E essa radiação, essa luz, quando chega aqui na Terra, ela consegue proporcionar a sobrevivência da vida. Porém, como nada no universo é infinito, um dia esse combustível irá acabar. E o que acontece quando o combustível de uma estrela acaba? Bom, numa estrela existem 2 forças. A princípio, a força gravitacional, que é a própria gravidade da estrela, e a pressão criada a partir da fusão nuclear no núcleo de uma estrela. Ou seja, quando ocorre a fusão nuclear, quando 2 núcleos de 2 átomos entram em contato, eles criam, a repulsão entre eles cria uma pressão, e essa pressão é gerada de dentro para fora da estrela, que anula a força gravitacional. E esse equilíbrio entre a pressão e a força gravitacional da estrela é que proporciona a forma da estrela, a existência da estrela. É o que nós chamamos de equilíbrio hidrostático. Enfim, quando o combustível acaba, esse equilíbrio ele é quebrado, porque não existe mais combustível que geraria pressão para anular a força gravitacional da estrela. Então o que acontece? A estrela ela começa a comprimir, ou seja, as camadas mais externas da estrela começam a desabar sobre as mais internas, comprimindo a estrela a um ponto extremamente pequeno e denso no universo. Assim surge o que nós chamamos de singularidade, que seria um ponto extremamente pequeno e extremamente denso, com a densidade de poder entender ao infinito. E também com uma gravidade extremamente alta, criando assim o buraco negro. Com a formação do buraco negro, agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura dele. Então, o buraco negro é formado basicamente por 3 partes. Sendo a primeira o disco de acreção, que é a região mais externa do buraco negro. É nela que está localizado os gases que orbitam o buraco negro a uma velocidade absurda, que é a velocidade de escape, em que a matéria ainda consegue escapar do abraço gravitacional do buraco negro. Um pouco mais adentro está localizado o horizonte de eventos, que é o limite em que é possível ainda enxergar a luz,
que a luz ainda consegue vencer a força gravitacional do buraco negro. Um pouco mais adentro, a luz já não consegue mais vencer e escapar do buraco negro, e por isso que é um preto escuro, um preto extremo. Não é possível enxergar nada lá. E por fim, né, a última parte, que é a singularidade, que como eu disse antes, é um ponto no universo extremamente pequeno e denso, extremamente denso, com a densidade podendo tender até o infinito, e com uma gravidade absurda. E o que acontece? Esse ponto é uma parte extremamente complexa. Por quê? Porque basicamente o conceito de tempo e espaço que nós conhecemos não faz mais sentido. Porque a distorção que a gravidade desse ponto causa no espaço-tempo faz com que o tempo seja completamente estático. Por isso que não faz sentido. Pois bem, os buracos negros são astros extremamente densos e com um ciclo de vida extremamente longo, mas não é infinito. E chegará uma era no universo, que será a era dos buracos negros, onde só existirá buraco negro. E ela durará por muito tempo, sendo considerada a maior era do universo. Só que, como nada dura para sempre, um dia ela vai acabar. E isso também vai marcar a morte do universo, a morte térmica do universo. E como isso vai acontecer? De evaporação. Eles vão perdendo massa, densidade, até chegar um dia que eles acabam mesmo. Só que esse processo ele tem um tempo de duração muito alto. Por isso, a vida dos buracos negros é muito grande e a sua era também vai ser muito grande. Quando falamos de buracos negros e fim do universo, é impossível não citar Stephen Hawking. Stephen Hawking fez um dos trabalhos mais intrigantes da física. Infelizmente, nunca veio a ganhar o prêmio Nobel, por ser desprovido de provas matemáticas e de teorias matemáticas concretas. Porém, a lógica por trás da radiação Hawking é simplesmente maravilhosa. Imaginemos que tenhamos duas partículas localizadas no vácuo, uma de massa mzão e outra de massa mzinho, que estão separadas a uma distância suficientemente grande para que a energia potencial gravitacional não atinja no sistema. Visto isso, a única energia presente nas partículas será a própria energia de repouso, que é dada pela famosa fórmula da relatividade de Einstein. Porém, vamos alterar um pouco esse sistema. Vamos pegar a partícula mzinho e começar a aproximar de mzão. Nós veremos que a energia potencial gravitacional começará a agir proporcionalmente à quantidade que nós aproximarmos mzinho de mzão. Aproximando cada vez mais, chegaremos em um ponto onde a energia potencial gravitacional, que é uma energia de que a ciência já tem conhecimento de ser uma energia negativa, ela irá se igualar à energia de repouso da própria partícula, ou seja, a energia total da partícula será igual a zero. A partir daí, toda vez que nós aproximarmos mzinho de mzão, a energia potencial gravitacional começa a se prevalecer a energia de repouso e a partícula terá energia negativa. Ou seja, quando analisamos o sistema, pegando a energia de mzinho e somando com a energia de mzão, vemos que a soma das duas é menor do que a própria energia de mzão. Perceberam algo estranho nesse sistema? Nós estamos diminuindo a energia dele, adicionando energia a ele. E como a relatividade de Einstein mostrou pra gente que energia pode se igualar à massa, nós também estamos diminuindo a massa de um sistema, adicionando massa a ele. Hawking, então, com todo o seu conhecimento sobre buracos negros, unido com o seu conhecimento sobre mecânica quântica, que diz que o vazio não é 100% vazio, pensou então, seria possível que essas partículas negativas e positivas chocassem uma nas outras no horizonte de eventos de um buraco negro? E é exatamente este fenômeno que causa a morte dos buracos negros. Diversas partículas, positivas e negativas, se chocando inúmeras e inúmeras vezes por segundo perto no horizonte de eventos do buraco negro. De acordo com a entropia, as partículas positivas terão mais sorte e conseguirão sair no horizonte de eventos e escapar da singularidade. Mas
as partículas negativas não terão a mesma sorte, fazendo com que elas entrem dentro da singularidade. Logo, o buraco negro, consumindo cada vez mais energia e massa negativa, ele passa a liberar, ele passa a irradiar energia pelo espaço. Logo, radiação Hawking. Infelizmente, nós não veremos nenhum buraco negro, a humanidade não verá um buraco negro evaporar, porque demora cerca de 10 elevado a 67 anos para que um buraco negro evapore pela radiação Hawking. Só por meios de comparação, 10 elevado a 59 vezes o que o nosso universo tem de vida. Para canalizar todas as informações e entender o Nobel de Física 2020, eu irei construir um paralelo entre a relatividade de Einstein e os buracos negros. Quando paramos para pensar na relatividade de Einstein, no qual ele diz que a gravidade molda o tempo e o espaço de acordo com o módulo gravitacional, nós conseguimos traçar um paralelo gigantesco com buracos negros. Porque, por um exemplo, se você pegar uma nave espacial e começar a orbitar um buraco negro, o tempo e o espaço passarão diferentes para você. Como foi dito anteriormente, Penrose é um matemático. Na verdade, Penrose se formou e especializou em topologia, área da matemática que estuda fenômenos geométricos, estuda compressão, elasticidade desses próprios fenômenos geométricos. Só que, em 1960, ali na década de 1960, a discussão sobre buracos negros estava muito fervorosa, porque tinham muitos experimentos que mostravam comportamentos estranhos da luz e da matéria. Então, foi onde Penrose se aventurou e desvendou e conseguiu provar matematicamente, utilizando seus conhecimentos topológicos, a existência de buracos negros. Partindo da fórmula matemática dos buracos negros, eu sei, essa fórmula parece extremamente complexa e difícil, mas ela não impede de entendermos como Penrose a usou e a aperfeiçoou para provar a existência dos buracos negros. Junto de Stephen Hawking, Penrose começou a aperfeiçoar os cálculos para entender por que certas regiões do universo, a luz e a matéria não se comportavam corretamente. As observações astronômicas e os cálculos geravam sempre o mesmo resultado: a gravidade ganhando da velocidade da luz. Usando seus conhecimentos de topologia, Penrose decidiu aplicar sua matemática em um corpo geométrico arredondado para ver se acontecia alguma deformidade conhecida. Porém, o resultado foi extremamente diferente. O corpo sempre se afunilava no centro, por causa da alta carga gravitativa, e mais uma vez a matemática se voltava para a existência de buracos negros. Então, Penrose chegou à conclusão de que aquele corpo negro analisado possuía um poder de sucção quase que instantâneo e nem a luz podia vencê-lo. Com esse experimento, observações e a matemática chegando no mesmo resultado, o matemático Penrose conseguiu provar a existência de buracos negros. Mas a ciência, como a ciência nunca está satisfeita, Penrose, na verdade, não estava satisfeito. Ele desenvolveu então o seu diagrama, baseado na sua matemática. Diagrama no qual ele conseguiu explicar basicamente e perfeitamente o funcionamento de um buraco negro, e que finalmente garantiu a existência desse fenômeno no universo. Por volta da década de 70, Penrose provou matematicamente a existência dos buracos negros. E recentemente nós obtivemos a primeira foto desse astro. Mas como é possível tirar foto de um astro se a luz não consegue escapar da singularidade? Essa pergunta, ela pode ser respondida com o próprio diagrama de Penrose. Primeiramente, vamos pontuar todas as informações presentes no diagrama. O eixo das ordenadas representa o tempo, onde o extremo da parte positiva é o futuro infinito e o extremo da parte negativa é o passado infinito. O eixo das abscissas representa o espaço, ou seja, a distância infinita. A partir disso, Penrose desenhou a luz nos 4 quadrantes do gráfico, partindo do centro
e indo para fora do diagrama. Com a luz traçada, podemos ver que é formado no centro do diagrama aquela mesma imagem tridimensional deformada pela gravidade. Mas vamos entender como que funciona essa parte do diagrama. Tudo que está dentro dessa ampulheta temporal pode influenciar na minha existência, tanto no passado quanto no futuro. Aqui se encontra as dimensões, o tempo e a matéria conhecida presente no universo. Fora desse escopo, nada, de maneira nenhuma, pode influenciar na minha existência, pois tudo que ali está não faz mais sentido para a nossa própria realidade e, consequentemente, a nossa própria conceituação sobre as leis da física. Com isso, podemos explicar que é possível vivermos em um mesmo universo que possui realidades que não se interagem entre si. Um exemplo disso seria a própria matéria escura. Mas há muito mais que se analisar nesse diagrama de Penrose. Vamos mudar a nossa perspectiva de visão. Mas, para vocês se situarem melhor, nesse outro diagrama, o ponto central está bem aqui. Essa é a parte da nossa ampulheta atemporal. Nesse lado do diagrama, nós temos o buraco negro. E essa linha central é o famoso horizonte de eventos. O ponto A, marcado no diagrama, se encontra na parte mais superficial de um buraco negro. O ponto B já está bem próximo ao horizonte de eventos, local onde a matéria já ela não consegue mais escapar. Mas, respondendo à pergunta da foto do buraco negro, nessa região ainda é possível ver a luz. E, como a foto nos mostra, é possível ver apenas o aro do buraco negro. Já o ponto C, infelizmente, não possui mais escapatória. Caiu para dentro da singularidade do buraco negro. Melhor dizendo, deixou de ser realidade. A propósito, os outros ganhadores do Prêmio Nobel de 2020, Andrea Ghez e Reinhard Genzel, conseguiram avistar em galáxias vizinhas buracos negros, a presença desses corpos supermassivos, e que, mais uma vez, provam como a matemática e o diagrama de Penrose estavam corretos. Tudo isso está dentro do famoso diagrama de Penrose, um estudo extremamente minucioso, complexo e que faz com que nós entendamos uma singularidade na qual a matéria não escapa, na qual a luz não escapa, onde o espaço não faz mais sentido, onde não existe passado, presente e futuro, onde o tempo se torna sem sentido. Com o tempo e o universo sem sentido, nós podemos brincar e manusear o tempo. Vamos viajar para daqui 10 trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de anos, talvez até mais precisamente para o fim do universo. Dizem que o universo vai acabar porque a era dos buracos negros está por vir e ela vai consumir qualquer matéria e energia que existir. A entropia vai acabar com tudo, sobrando somente um grande vazio, o temido nada. Será? Bom, existe outra teoria, em que inclusive muitos cientistas acreditam, e que Penrose ele aprofundou, né, com a matemática dele, de que o universo talvez não tenha um fim, e que talvez o Big Bang não seja o início de tudo. Essa é a teoria do universo cíclico. Então, essa teoria propõe um novo destino para o universo, em que ele esteja preso em um ciclo potencialmente infinito e sujeito a processos cosmológicos intermináveis, tais quais são a expansão e o resfriamento do universo, todos iniciados com o Big Bang e terminados com o Big Crunch. Ou seja, não existe um início com o universo. Em um evento ou momento ocorreu uma explosão, né, que é o Big Bang, e essa explosão acarretou na formação da matéria, né, das coisas que nós conhecemos, da matéria e da matéria escura, e esse universo começou a expandir. Em determinado momento no futuro, esse universo começará a se colapsar, e se colapsar até um ponto extremamente pequeno no universo, que esse é o chamado Big Crunch, e assim, eventualmente, ocorrerá a explosão novamente. Essa é a teoria do universo cíclico. Falando de algo tão grandioso comparado a nós, os buracos negros estão a trilhões de anos-luz da Terra. Mas qual seria a importância científica desse trabalho do Prêmio Nobel? A importância para nós, seres humanos? Então, a principal importância científica desse evento está intrinsecamente relacionado com
ao desenvolvimento tecnológico obtido através das observações e estudos astronômicos. Por que eu digo isso? Porque a observação astronômica é extremamente complexa. Porque entre nós, os observadores, e o evento, o objeto estudado, né, o evento ou fenômeno, existem inúmeros obstáculos, tais quais são nebulosas, poeiras cosmológicas, estrelas, planetas, etc. Isso tudo dificulta a observação astronômica. Vale lembrar também que na região central da nossa galáxia, onde está localizado o buraco negro no centro da nossa galáxia, existe um meio interestelar extremamente denso. Por isso foi necessário desenvolver muita tecnologia para tornar a observação astronômica mais fácil e mais eficiente. Por isso, para mim, sem dúvidas alguma, a principal importância científica desse evento foi sim o desenvolvimento tecnológico para observações astronômicas. Porém, outra importância científica evidente é a presença da mulher na ciência, porque isso mostra que a mulher está extremamente capacitada a agir não só na ciência, mas sim em várias áreas do conhecimento, trazendo mais avanços tecnológicos e científicos para a humanidade, como foi provado no Prêmio Nobel de Física desse ano. Muito pequenos comparado ao universo. E, aliás, nós vimos a importância científica do Nobel do Penrose, mas há um conceito muito mais intrigante na astronomia. Cada explosão de supernova, cada catástrofe que acontece no universo libera várias moléculas de energia, várias moléculas de nitrogênio e de carbono, e essas moléculas estão dentro de você agora. Ou seja, você, eu, todos nós fazemos parte desse grande e complexo universo.